Fala galera, estamos começando mais um Fala Tu Jogador. Eu, Vitor Costa. E eu sou Pamela Maranhão. Vamos falar aí sobre os times piauienses na Série C e na Série D do Campeonato Brasileiro. Que, bom, da última rodada é aquilo, né, que a gente estava falando. Não ganhemos. Nem perdemos. Empatemos. Só empatemos. Mas a gente está devendo 2 rodadas de Série C e de Série D, porque agora estão nesse ritmo, né? O pessoal tá nesse ritmo aí de querer jogar 2 vezes por semana e atrapalha até a gente que quer falar deles. Impressionante. Exatamente. Engataram a 5ª marcha aí, né? Parece que estão querendo... E vamos de novo agora, de mais rodadas e meio de semana aí, né? Na Série D. Então, na Série D. Realmente o povo tá querendo apressar as competições e a gente não pode perder tempo. Temos que falar desse povo. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Começamos pela rodada anterior ou a gente começa dessa rodada mesmo? Não, vamos fazer cronológico. Vamos começar falando da Velho Monge. Vocês viram essa novidade já aqui, né? Temos recebidos, cara. Fiquei muito feliz. Da alegria para 2 pessoas que, né? Porque assim, Brasil, nós somos formados em jornalismo, mas a nossa grande habilidade é frequentar a mesa de bar. Então, assim... Inclusive, esse tipo de conversa aqui a gente tem em mesas de bares por aí. Várias já Foi escutaram. através desse tipo de situação que isso aqui surgiu, entendeu? Exatamente. E agora com a companhia da Velho Monge. A gente não vai beber aqui por culpa da Pamela, que não quis, preferiu fazer o programa sóbria, o que eu acho um erro. Mas é isso. Eu respeito as escolhas da minha parceira de programa. Exatamente. Porém, de hoje não passa. Exatamente. A gente como a gente ficou 1 semana sem fazer programa, a gente passou 1 semana sem poder consumir Exatamente. a Velho Monge. Guardando para poder indicar para pra vocês. aparecer aqui. Exatamente, porque temos, temos 3 opções, né, para vários paladares. Exatamente. Entendeu? Então a gente se segurou para não beber logo, entendeu? Para poder indicar para vocês. Mas eu sinto muito que de hoje não passa. No máximo ela chega até o próximo jogo, até quarta-feira que No tem máximo. jogo da Série D, pode ser que ela chegue. Se não, é sal, rapidão. E aí, tá aparecendo. Aqui no rótulo tem um QR Code, tá aparecendo também, desde quando eu comecei a gente começou a falar da Velho Monge, tá aparecendo o QR Code aí. É só vocês apontarem a câmera de celular lá, ou irem diretamente no site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês buscarem as suas devidas Velho Monge e experimentarem, porque é uma cerveja genuinamente piauiense. Assim como esse podcast e os temas deste podcast. Então, assim, o casamento perfeito, meus amigos. Entendeu? Exatamente. Produzido e envasado no Piauí. Orgulho do nosso estado, o Velho Monge, tá? Pronto. Primeiro recebido. Então, quem tiver seus recebidos, mandem pra cá. Não precisa ser só cerveja também, tá, gente? A gente aceita outras Se coisas. for cerveja, tudo bem. Mas se tiver alguma outra coisa, pode mandar pra cá que Pode tá mandar. aparecendo. A gente tá na fase, né? Recebidos alegria. Tem espaço sobrando, ó. Tem, pode ficar à vontade, não se acanhem, tá bom? Exatamente. Bom, então vamos lá. Agora vamos de fato começar o Fala Tu Jogador. Bom, toda vez a gente fica na dúvida se começa da Série C ou da Série D, mas dessa vez eu vou escolher a Série C. Pois vamos lá. É porque a Série C a gente teve 2 resultados mais ou menos do alto, né? Mais ou menos não. Não, mais ou menos não, foi ruim. Foi menos, ruim, eu um pensei menos melhor. e um mais ou menos. Não, foi 2 ruins. E eu vou explicar. Diga Porque lá. a gente vai começar falando sobre Altos e São José. Jogo que rolou fora de casa, rolou lá no estádio Society do São José. Né? Porque assim, tem um estádio do gramado sintético e tem o do gramado Society, que é no caso do São José. Com todo respeito ao São José, que foi um dos pioneiros e tal, mas até por ter sido os pioneiros, o gramado deles Exatamente. não é Hoje interessante. pede socorro. Exatamente. Não é interessante, mas enfim. Rolou o jogo lá e infelizmente o Altos sofreu uma goleada bem dolorosa, bem chata em um jogo de Série D, onde o Altos estava vindo de alguns resultados legais, estava meio que embalado, acabou empatando em casa, mas essa goleada foi meio sofrida, né? Não, foi muito sofrida, né? Um placar de 4-1 dentro de uma Série C, de toda forma, tem muito peso, né? Tanto é que desde então, deste jogo, a equipe do Altos caiu, despencou dentro da tabela, né? A gente vai falar mais sobre isso. Foi uma partida em que o professor Sérgio Soares optou por uma alteração dentro da formação tática do time que impressionou todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas que acompanham o clube, quando viram aquela formação com 4 atacantes jogando fora de casa contra um time que até então, né, estava ali, até então não, tá na parte de cima da tabela. Ficou todo mundo assim, oi? Tudo isso por conta do quê? Né? Vale a gente pontuar. Né? Ele estava sem o Valderrama, né, que é o titular de ofício ali no setor de meio campo, junto com o Tibiri e o Dieguinho.
Ele optou, aparentemente, por conta da baixa do Valderrama, em mudar a formação tática, optando por jogar com 4 atacantes. Ele justificou porque o time do São José joga com 3 zagueiros, né? Ele queria poder pressionar um pouco isso, usando mais a velocidade. Enfim, como a gente olhando pelo resultado, ficou óbvio que não deu certo. Quando foi ali no decorrer do segundo tempo, ele alterou, né? Foi para a formação tradicional. Mas, assim, eu acho que pela fala dele até depois do jogo, ele deixou claro que ele errou na estratégia que ele usou, né? E acontece, né? E acontece, né? Foi uma estratégia ousada, diferente para um jogo fora de casa, pela qualidade do adversário. E a consequência veio. E a sacola de gol só não foi maior por conta do Rafael. Rafael Mariano, que a gente vai voltar a falar dele daqui a pouco, mas esse jogo contra o São José, essa mudança tática, com toda sinceridade, não entendi, não concordei e, bom, claramente não deu certo. Porque não é porque você perde um volante, principalmente um volante como o Valderrama, que te dá uma segurança defensiva melhor, que você vai fazer o inverso. Né? A melhor defesa é o ataque, mas aí você tira a defesa e faz justamente o ataque. E ainda mais com algumas posições também que não fizeram tanto sentido. Né? Ele optou pela entrada do Mikael, que estava afastado dos demais há algum tempo porque estava lesionado, colocando lá o Mikael junto com o Manuel, enfim. Sim. Algumas escolhas que não deram certo, e não por ser engenheiro de obra pronta, né? Não é porque o resultado foi 4-1 que não deu certo. Claro, né? Com um resultado desse é óbvio que não deu certo. Mas antes disso acontecer, a gente já discutia que aparentemente não tinham sido boas escolhas. Comprovadamente não foi. Um resultado muito ruim para o Altos. Naquele momento já era muito ruim. E aí com o resultado que veio logo depois, na rodada seguinte, né, que foram 2 jogos fora de casa do Altos seguidos. Inclusive o Altos está uma semana fora de solo piauiense, só vai chegar na madrugada, né, de segunda para terça-feira. E aí o Altos, com 2 jogos fora, trouxe aí uma derrota, essa goleada contra o São José, depois foi jogar em Fortaleza contra o Floresta e trouxe um empate por 0-0. E como a gente falou, que íamos falar do Rafael Mariano, estamos novamente falando do Rafael Mariano, que virou santo depois desse jogo contra o Floresta. Que atuação absurda que o Rafael teve para garantir esse empate sem gols para o Altos. Em mais um jogo onde o Altos não conseguiu impor um bom jogo, um bom futebol, e aí o goleiro teve que aparecer e, graças a Deus, apareceu muito bem. Graças a São Rafael. Exatamente, né? Ele está muito bem, né, dentro da competição. Vem sendo muito acionado em todos esses 8 jogos até aqui, né? Se a gente for observar, assim, botar a lupa, até nas vitórias, né, em que o Altos conseguiu, que até então foram somente 2, também foi bastante acionado. Sempre que está sendo acionado, ele está conseguindo fazer um bom papel e está sendo muito exigido, foi muito exigido nessas 2 últimas rodadas. No jogo contra o São José, volto a repetir, se não fosse por ele, a sacola de gol teria sido muito maior e seria vexatório o resultado que o Altos ia voltar lá de Porto Alegre. E contra o Floresta também, né? Ele foi uma peça fundamental para conseguir esse empate sem gols, né? Para que o time não fosse mais uma vez vazado. Vale a gente lembrar que o sistema defensivo do Altos, desde a chegada do professor Sérgio, eu até tinha comentado sobre isso quando eu falei isso no jogo contra o São José. Quando ele decidiu usar 4 atacantes, você parece assim, não, o meu sistema defensivo ele está organizado, ele está consolidado. E não era, né? O Altos em 3 jogos tinha fez 6 gols e sofreu 5. Né? Então, assim, é um sistema defensivo que ainda está sendo lapidado, né? E a prova clara foi agora, né? Porque a gente vai saber quem é esse sistema defensivo oficialmente do Altos a partir da próxima rodada, já que ele já sinalizou mudanças, aproveitou a suspensão do Vavá no jogo contra o São José, que pegou o cartão vermelho, para botar uma nova dupla de zaga, botou o Marcelo, que vinha sendo titular absoluto na temporada, desde o Campeonato Piauiense, no banco, por opção, e colocou 2 zagueiros, um para fazer estreia e outro para fazer sua reestreia, né? Que é o caso aí do Flávio Boaventura, que é um atleta de confiança dele, que já atuou com ele anteriormente, foi o último contratado do Altos, e o Lucas Souza, que é um atleta que tem muito tempo de casa, mas passou por uma lesão muito séria e ficou mais de 2 meses afastado por conta disso, né? Então, ele colocou essas 2 peças para jogar contra o Floresta, fizeram uma boa atuação ok, e fica essa dúvida. A cabeça dele ali deve estar um trevo para saber como é que ele vai resolver esse BO. Assim que saiu a escalação do jogo contra o Floresta, que a Pâmela destacou essa mudança, inclusive não só a Pâmela, mas a própria assessoria do Altos, quando mandou, falou
que era uma nova dupla de zaga, que pela primeira vez estavam sendo titulares os dois, né? Aliás, o Lucas não tá nesse retorno do Lucas, ele estava sendo... uma reestreia, né? Porque mais de 2 meses fora é um bom tempo. Exatamente, a gente já tinha até meio que esquecido do Lucas que estava lá no elenco. E aí ele retorna e retorna pela primeira vez sendo titular nessa partida, junto com o Flávio Boaventura, que faz a sua estreia. E aí eu até falei pra Pâmela, ó, tá aí a dupla de zaga ideal na cabeça do Sérgio. Se ela vai ser de fato, eu não sei. Mas pra mim essa daí é a ideal. Ele tem um jogador que é o Lucas, que, bom, é um ótimo zagueiro, que é até um prospecto, porque já saiu do Altos para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele já tem um certo nome, já tem um certo respaldo dentro do clube, com o Boaventura, que veio de uma indicação do próprio Sérgio, que já é um jogador de confiança. Então, e tem aquela pegada do xerife, porque Exatamente. é o cara que tem 35 anos de idade, né? O Lucas, ele conseguiu ter essa rodagem um pouco maior, de estar em uma Série B, que se você for até analisar o elenco do Altos, ele tá numa nota de corte um pouquinho acima, mas ele é jovem, né? Ele tem 25 anos, então você tem aquele equilíbrio, né, dentro do setor, se falando deles dois, né? Não é importante dizer que eu não estou menosprezando a dupla que estava atuando antes, tá? Vavá e Marcelo, inclusive, peças super importantes para resultados recentes do Altos. Mas assim, gols, porque tomando gols eles também não ajudaram bastante. Então eu acho que isso é até um dos motivos dessa mudança do Sérgio aí, é porque o time realmente estava tomando muitos gols. Não era por culpa do goleiro, a gente sabe disso, porque um dos principais destaques do time é o próprio goleiro. Só que ele vai testando algumas formações, tanto formações táticas como formações mesmo, falando de jogadores, algumas mudanças em peças mesmo dentro de campo. E fazendo teste. Bom, o primeiro teste, apesar do Rafael ter sido o grande jogador do jogo, não só do Altos, mas do jogo, já não tomou gols. Né? Então, assim, eu não sei se houve ou não uma evolução, porque a gente não pode olhar só para o resultado em si, e sim para o desempenho, mas pelo menos já não sofreu gols. Próxima partida, eu tenho uma sensação de que a dupla titular vai se manter. Vai se manter, porque para mim a dupla ideal na cabeça do Sérgio, não tenho como saber a cabeça do Sérgio, mas pelo que eu entendo, é essa a dupla que ele vai querer implantar aí. E se mais uma vez eles saírem de um jogo sem sofrer gols e tal, aí fica de fato certo de que eles serão os titulares. O único fator, assim, o único ponto que pode fazer com que ele não escale essa dupla é porque os outros dois estão vindo com muito mais entrosamento, a zaga estava levando ritmo, esses gols, né? Acho que o principal é ritmo. Estavam com muito mais ritmo, com certeza. O Lucas voltando de lesão. E o Flávio, ele estava parado. Exatamente. Ele ficou 1 mês e pouco em casa, né? Ele estava treinando, tem um tempo que ele está treinando com Altos, mas aquela história, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, essa questão do ritmo de jogo, eu não vou nem dizer tanto na parte de entrosamento, porque eles são a dupla do time de baixo, né? Então, entrosados um com o outro eles estão, né? Teoricamente, já que eles são a dupla do time de baixo, estão sempre treinando junto, mas eu acho que o que pesa mais é a parte de ritmo mesmo. Agora eu fiquei até impressionada porque os dois aguentaram jogar mais de 100 minutos, né? Eles terminaram o jogo em campo. E isso até me impressionou, principalmente por parte do Lucas, né? Porque o Lucas, ele foi liberado do departamento médico de forma muito recente. Ele ficou muito tempo no DM porque a lesão dele era bem mais séria. E isso eu acho que é um ponto positivo, né? Porque você vê que paralelo à lesão, o atleta estava se cuidando muito, né, fisicamente, para poder conter a oportunidade. É bem normal que ele não aguentasse todo o jogo. Seria super normal que ele não aguentasse todo o jogo. Seria normal também, infelizmente, até que ele sofresse algum tipo de desconforto muscular depois e que fizesse ele se afastar. Porque é normal, é muito tempo sem uma atividade mesmo assim de 90 minutos de jogo, que é muito diferente do que você treinar ou do que você fazer uma academia e tal. Mas ele sustentou e vou te falar, é um ótimo reforço para o Altos nessa Série C. Que nesse momento que o Altos está precisando de fato, o Lucas vai ajudar bastante, com certeza. E assim, eu tenho para mim que assim, o primeiro ponto para você organizar a casa é você saber se defender. Com certeza. Que é uma coisa que o Altos não sabe ainda. O Altos ainda não se encontrou defensivamente para conseguir dizer assim, agora eu posso confiar nesses meus homens ofensivos, que a gente sabe que tem grandes nomes que tem tudo para conseguir balançar muitas redes aí no decorrer dessas próximas aí 11 rodadas que tem pela frente. Mas, assim, falta realmente organizar a casa defensivamente. Nesses últimos 5 jogos, com exceção desse último jogo, a gente está falando de 10 gols sofridos.
É muita coisa para 4 partidas, entendeu? Então, assim, Uma são Série C números... que é tão parelha, com um time tão... São todos no mesmo nível. São números exorbitantes, entendeu? E me lembra muito o Altos do começo da Série C do ano passado, que também sofreu derrotas por 3-1, 4-1. Enquanto não se organizou defensivamente, não conseguiu engrenar na competição. E claro, assim, é importante frisar, a gente está citando a dupla de zaga, porque ainda existe essa dúvida, agora com essas duas peças que entram oficialmente no jogo, né, no leque de opções, mas não consiste só nos zagueiros, né? É importante lembrar isso, né? Volantes que marquem bem, atacantes que ajudem no setor de marcação, tudo isso é importante. Eu acho que o Sérgio está tentando implantar. Laterais. Principalmente, né, que dê um bom apoio. Enfim, é todo um conjunto que o Sérgio tem que conseguir alinhar dentro desse Altos para fazer com que o time, primeiro, pare de sofrer gols. Eu acho que é o primeiro desafio. Sim. Aí, a partir daí... Aí não vamos armar o time. E aí, para armar o time também, a gente também tem uns asteriscos aí. Mas isso a gente fica pro próximo podcast. Isso. Eu espero até que queime a nossa língua durante esse período, até chegar ao próximo podcast. Que faça com Eu que sei o que time... eles vão ter alguns testes interessantes nas próximas rodadas. Então, era justamente isso o ponto que eu ia levantar agora, é porque o Altos tem 2 jogos dentro de casa. Isso, né? depois de 2 jogos fora, agora 2 jogos em casa. E no momento que é muito importante o Altos ter resultado, porque o Altos está dentro da zona de rebaixamento da Série C. Um alerta que a gente fez aqui algumas vezes de que aquele bolo de baixo ainda estava muito confuso. Sim. Com muitos times que a gente sabia que não ia iriam ficar por lá. E de fato eles já estão saindo. Tem outros que ainda estão por ali que eu acho também que não vão ficar. Não vão ficar. Então, assim, o Altos nesse momento está na zona de rebaixamento da Série C. Se passaram 8 rodadas da competição, o Altos nesse momento é o 17º colocado, né? Tá abrindo a zona de rebaixamento da Série C. E agora a gente tem 2 confrontos muito importantes, os 2 confrontos jogando em casa no Lindolfo Monteiro. O primeiro contra o Amazonas, que vai ser um senhor de um caminhão de brita para esse Altos descarregar, porque o Amazonas está embalado, está bem na competição, tem jogadores muito interessantes no time e que estão realmente fazendo a diferença, e que é o vice-líder da Série C. E depois o Pouso Alegre. O Pouso Alegre, apesar de ainda estar... patinando, é um time que tem recebido um bom investimento, é um time que foi muito bem no Campeonato Mineiro, então assim, é muito perigoso. 2 jogos que são muito importantes para o Altos, porque são 2 jogos em casa, no momento onde o time está na zona de rebaixamento da competição, e são 6 pontos. O Altos, deixando de conquistar esses pontos, vai ficar uma situação muito complicada para o time. Realmente são 2 jogos que assim, eu começo fazendo minha análise da seguinte maneira. Assim como nessas duas partidas que eles fizeram fora, eram jogos de realidades diferentes. Contra um time que está na parte de cima da tabela, que era o caso do São José, que agora é o caso do Amazonas, e um time que está na parte de baixo da tabela, que era o caso do Floresta e agora é o caso do Pouso Alegre, apesar da gente saber que o Pouso Alegre está passando por essa reformulação. Mas a realidade de hoje, de tabela, é essa. A diferença é que o Altos vai jogar na sua casa e o estádio Lindolfo Monteiro nivela todo mundo por baixo. Né? O Altos tem a vantagem porque está acostumado a jogar no estádio Lindolfo Monteiro. E isso tem que ser um fator que tem que ser realmente utilizado. A questão da temperatura, né, que a gente sabe também que é usado como um fator para facilitar um pouco, né, o clima muito quente. E a situação do estádio, que não é todo mundo que consegue jogar, não é todo time que consegue jogar bem no Lindolfo Monteiro. Mas é realmente isso que tu citou, Vitor. É um caminhão de brita para descarregar, começando por esse Amazonas, que está com o artilheiro Sassá da Série C. Pâmela, que artilheiro Sassá! nacional. Isso. Ele é um dos jogadores. Ele é o jogador, aliás, ele é o jogador que mais fez gols em todas as divisões de Campeonato Brasileiro. Então, o Sassá. O Sassá. E a aquele. gente. E não é um apelido, não, é aquele que a gente assistiu jogando no Botafogo Cruzeiro. É ele. O Sassá Latelli. O Sassá. Que, inclusive, depois de todos esses anos, só está com 29 anos. Exatamente. Mas, enfim. E vivendo, possivelmente, uma das melhores fases da sua carreira. E justamente agora que ele vai enfrentar Ele o tem Altos. 9 gols dentro dessa Série C. É o artilheiro da Série C e é o artilheiro das divisões nacionais. Fez 2 gols, inclusive, no clássico Contra o Amazonas versus Manaus na última rodada. E é o seguinte: alguém vai ter que pisar no freio do Sassá. E esse alguém vai ser o Rafael Mariano. Exatamente. Eu acredito.
Contamos com o Rafael Mariano nessa missão que vai ser complicadíssima contra o Amazonas e contra o Sassá, Gente, que tá no melhor nível Sassá Lotelli. ele tem mais gols do que jogos dentro da Série C, né? São 8 jogos, ele tem 9 gols. Então, assim, realmente é o tipo de jogador que não tem como. É um perigo absurdo, né? É um jogador com recursos absurdos. Inclusive, eu tava olhando os gols que ele fez, né, durante a competição até aqui. E realmente é uma dor de cabeça a mais. Quando você tem um jogador que está numa fase tão boa desse jeito, você sabe que é sirene ligada, né? Porque quando o cara tá bem, qualquer bola aparece, a bola trisca em qualquer lugar, vai parar dentro do gol. É desse jeito. A gente sabe como é que é, porque a gente acompanha os dois lados. Quando a fase é horrível e quando a fase é muito boa, né? Lá no Amazonas também tem um velho conhecido do Altos, que é o atacante Betinho. Não sei se ele virá para este jogo, ele foi relacionado para a última partida. Não sei se vai ser relacionado para esse jogo, né? O Betinho que passou por muitas lesões lá no Amazonas, acabou não engrenando sequência de jogos, mas existe a possibilidade também de vir, né? Então ainda tem esse outro risco da tal da lei do ex, e estamos falando de nomes aí que quando o assunto é fazer gols, eles têm entendimento. Então o Altos realmente que organize a casa, porque mesmo a partida sendo no Lindolfo Monteiro, não tendo o desgaste das viagens, a dor de cabeça, né? O nível dos rivais é muito alto, e não tem mais como desperdiçar pontos em casa. É isso que eu ia falar. O fator casa do Altos, ele precisa obrigatoriamente começar a ser forte a partir de agora. Exato. Porque a gente está falando de um time que empatou na estreia contra o Figueirense, venceu o Ipiranga de Erechim, né, e empatou novamente contra o CSA. Então o fator casa do Altos não está interessante, principalmente para um time que sai de casa, perde pro Confiança, perde pro Manaus, perde pro São José. Então, assim, o fator casa do Altos, se ele não começar a resolver a partir de agora, a situação do time vai ficar difícil, porque se fora de casa você não faz resultado, dentro de casa você não faz resultado, o resultado é 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento. É, isso mesmo. Então, assim, são 2 jogos agora dentro de casa, depois de 2 jogos fora, beleza, esses 2 jogos fora a gente costuma dar um desconto por estar jogando fora de casa, Sim. desde que o seu papel dentro de casa seja feito. Então, o Altos obrigatoriamente tem esse papel a ser cumprido, jogando agora no Lindolfo Monteiro, joga contra o Amazonas primeiro, depois joga contra o Pouso Alegre, 2 jogos que o time tem todas as condições de se vencer. Se você coloca a bola no chão, se você coloca o Prime Altos para jogar, o melhor, o velho monge premium do Altos para jogar, ele consegue vencer esses jogos. Só que tem que colocar. Ai, cara, eu fiquei perdida aqui no merchandising. Merchandising, tá? Mas, tipo um Jack vamos na cara de vocês. Mas é isso, tem que vencer esses 2 jogos, são 6 pontos que precisam ser conquistados. Vale a gente lembrar que a diretoria ainda estava naquela fase de lua de mel com o treinador, né? As coisas começam a balançar um pouco mais a partir do momento em que você volta a não conseguir vencer, né? Então, assim, tem todo um entorno aí que realmente é isso. Não tem outro segredo, não tem outra receita. É ganhar os 2 jogos dentro de casa, de preferência, para poder conseguir aí ter uma sequência razoável. Porque depois disso vai ficar fazendo essas trocas. Joga fora, joga em casa, né? Porque pegou agora uma sequência de 2 jogos fora e vai pegar 2 jogos em casa. Depois disso vai ficar tendo essas trocas aí dentro da tabela. E lembrando que não é nenhum cenário de terra arrasada, não. Não. É um cenário que acende um alerta, que você precisa reagir já de agora para que isso não fique pior, mas o cenário do Altos ainda não é nenhum cenário de terra arrasada. Os times ainda estão muito embolados, como a gente falou, aquela região ali de baixo da tabela ainda está meio confusa, uns para lá, uns para cá. E a mudança é tão grande, para você ter uma noção, que no jogo contra o São José, o Altos estava em 11º, né? Em 2 partidas, ele perdeu uma, empatou outra, ele já caiu para 16º. E antes de empatar com o CSA, a gente estava falando de um Altos possivelmente no G4. No G8. Não, mas a gente estava falando do Altos no G4, não? Não, G8. Quando venceu a Aparecidense. Se vencesse o CSA, ia pro G4, não era não? Não, era G8. Era G8. Porque eles estavam ali em 9º. O Altos nunca entrou no G8 da Série C. Então é isso, Altos. Dê seus pulos. Porque a gente agora tem que mudar de assunto. Exatamente. Vamos falar de Série D, vamos falar de Parnaíba e Fluminense. Dessa vez a gente começa a conversar com o Fluminense. Pode começar. Ordem alfabética. Pode começar, então, fica à vontade. Então vamos lá, Fluminense. O Fluminense que está reagindo. Né? A gente falou que o Fluminense não tinha time para ser o lanterna da competição, que de fato não tem time para ser o lanterna da competição, o Fluminense está reagindo. É, uma forma tímida, meio... Está reagindo, né? Com uma pilha palito? Sim. Pilha AAA? Tá, mas tá reagindo. Tá. É porque
no time que saiu de 4 jogos sem vencer, o time venceu uma partida. Sim, ganhou do Tocantinópolis em casa, né? No meio da semana Foi a passada. primeira vitória do Fluminense nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Exato, vitória por 1-0. Exatamente. E agora Empatou. Jogando fora de casa. Exato. Contra Inclusive, Atlético. contra o Calcaia, né? O Atlético Cearense. o Atlético Cearense. Cara, eu vou confundir, até o final da Série D, eu vou confundir o E Atlético aí o pior é que ele Cearense com o pega, Calcaia. aí ele fala, eu me confundo também. Pois eu fico na dúvida. Mas é porque toda hora. E tá impressionante, porque joga o Parnaíba com o Atlético Cearense, joga o Fluminense com o Calcaia. Aí depois Na outra rodada, inverte. É porque o grupo tá todo muito... Exatamente. E o Atlético Cearense e o Calcaia, eu confundo direto, porque os dois têm a mesma cor. E os estádios que eles jogam se param. Enfim. Mas enfim, O Fluminense vem de uma vitória e um empate. uma vitória e um empate, né? Somou aí, dos 6 pontos, somou 4 pontos. Um leve fôlego, vamos dizer assim, ganhou, né, nesses últimos dias. Descolou da parte de baixo da tabela, tá em 6º lugar, né? Ainda não entrou no G4, mas qual é a vantagem desse grupo do Fluminense? Com exceção do líder isolado Ferroviário, que tá dando um baile, né, dentro da Exatamente. da, Tá jogando sol. tá jogando pra ele. Tá jogando por ele, pra chegar bem na fase de mata-mata, entendeu? Na briga pelo acesso. Mas, tipo assim, com exceção dele, os outros 7 times, o nível é o mesmo por baixo, com Sim. todo respeito. É. Mas, infelizmente, está nivelado por baixo. Tanto é que você tem um Ferroviário com 19 pontos e o segundo colocado, que é o Parnaíba, está com 11 pontos. Aí você vem 10 pontos, 9 pontos, 8 pontos. Isso é bom pro Fluminense. O Né? Fluminense, um time que passou um bom tempo na lanterna, um bom tempo sem vencer, agora está com 6 pontos conquistados e já tá pensando já no G4. Se ganhar no final de semana, ou no final de semana não, se ganhar na quarta-feira, no meio da joga contra o Atlético Cearense, ganhando esse jogo. Em casa. Em casa, em Pedro II. Inclusive o time reapresentou na segunda-feira, treinou pela manhã, treino pela manhã na terça e depois pega estrada para Pedro II. O time vencendo esse jogo, chega a 9 pontos, dependendo de uma combinação de resultado, ele já entra dentro desse G4. Então, para um time que estava aí 5 jogos sem vencer, venceu um jogo, empatou outro, já mudou todo o cenário, para vocês verem o nível do grupo. O Fluminense, O que é bom que pro causou Fluminense. uma depressão gigantesca pra gente durante praticamente 1 mês e meio, agora já começa a nos empolgar. Já pensou, nós temos os 2 piauienses lá no G4, ou no G4 para passar para a próxima fase? Já dá uma empolgadinha, né? Já é alguma coisa. Já deixa a gente empregado por mais tempo, durante o ano. Né? Isso é o que a gente está focado nesse exato momento. Exatamente. Prioridades. Mas bom, é isso. O Fluminense... vai. Continua. Não, eu já ia Não, agora tu vai continuar. Não, eu já ia falar do Parnaíba, né? Ah, tá. Porque o Parnaíba, que é o vice-líder, pegou uma sapecada no meio da Exatamente. semana do Como Ferroviário. A gente está devendo 2 rodadas de Série D também. É. O Parnaíba foi jogar contra o Ferroviário, né? Que, bom, era líder contra vice-líder. Um jogo que era para ser parelho, equilibrado, para mostrar em que nível estava o grupo. Exatamente. Pro Parnaíba colar no Ferroviário para... E fazer a sua primeira boa apresentação fora de casa, já que até então não tinha acontecido. Pois é, continuou sem acontecer. E continuou forte. Sem acontecer. Porque foi o que a gente chama lá no meu interior de sabugada, meu amigo. Que lapada que o Parnaíba... Usando as palavras do próprio técnico Oliveira Canindé. Pegamos uma sapecada para nunca mais esquecer. Quem disse foi ele. Então, estou parafraseando. E é isso. Porque, 6-0. Um 6-0 com o asterisco que o Parnaíba ficou com -1 ainda no primeiro tempo, o que é culpa minha não, do Parnaíba. Né? Eu tô fazendo asterisco, não tô passando pano no Parnaíba não, que a culpa é de vocês, quem tá jogando são vocês. Mas ficou com 1 a menos ainda no primeiro tempo. Foi. 32, o jogo, com 32. É bom lembrar que o jogo, até a expulsão do Parnaíba, o jogo já tinha ido pros Beleléu. Só que ainda tinha chance. Porque tava 2-0 só. Exatamente. O primeiro. Tava só 2-0 no primeiro tempo. Mas não ia virar. Não ia virar, mas eu acho que eles queriam pelo menos tentar. Não, é porque o jogo pelo menos ia ficar mais difícil. Vai que, né? Você faz um gol, dá aquela empolgada, tenta um empate. Só que aí ficou com -1, né? Mais uma vez, um zagueiro do Parnaíba, que é uma coisa que eu não consigo entender. Como a zaga do Parnaíba toma cartão. Toma muitos. E isso é histórico. Não é só dessa Série D. Eles têm essa pegada mais... São mais maços, né? Quer ser mais homem do que todo mundo. São isso mesmo.
Vamos jogar na virilidade. Isso, exatamente. E aí, mais uma vez, o zagueiro Parnaíba, dessa vez o Renan, foi expulso contra o Ferroviário. E, bom, aí o jogo que já era ruim ficou péssimo e... O segundo tempo deve ter sido desesperador pra quem tava lá, viu? Tipo assim, acaba, pelo amor de Deus. Bom, Eu perguntei pro Kobayashi, cadê o fair play com seu ex-estado que você já passou por aqui recentemente? 6-0, homem. Aí ele disse assim, eles estavam querendo empatar com 1 a menos. bom. E foi isso, o Parnaíba veio de um 6-0 e, bom, um jogo que mexe com qualquer time. Não tem como você sair de um jogo tomando um 6-0 e continuar igual. E aí o Parnaíba foi jogar em casa contra o Caucaia, lanterna da Série D. Deste grupo. E me arranja um empate. Pois é, saiu na frente, mas acabou cedendo o empate. Eu confesso que eu não entendi esse resultado, né? Porque assim, o Parnaíba, ele tem um desequilíbrio nas apresentações que é gritante. O time, quando tá jogando em casa, os caras viram uns leão, assim, né? São extremamente... vamos dizer assim, reduz muito a quantidade de erros. Né? O fato de jogar lá no Mão Santa, por ser um estádio deles, pelo suporte de torcida, eles costumam usar isso muito bem. Tanto é que, assim, até no cenário local aqui, a gente sempre fala, mas jogar lá é difícil, conseguir ganhar dos caras lá é muito complicado. Historicamente, tem time que nem consegue. E dentro da Série D, eles estavam conseguindo fazer isso, né? Eles faziam péssimas apresentações fora de casa, né? Porque até antes desse jogo contra o Ferroviário, em que eles foram massacrados, já tinham resultados de derrota e também tinham alguns empates, não venceram fora ainda, mas dentro de casa eles conseguiam vencer. Né? Tanto é que chegaram a aplicar alguns resultados mais elásticos, né? Vitória por 3-0 e tal. Dessa vez não aconteceu, parece que talvez ainda um pouco de respingo do resultado do meio da semana, né? Como tu citou, Vitor, placar elástico, mexe muito com o brilho dos atletas, é muito complicado você se recuperar de forma imediata de um resultado como esse. Talvez aí por isso. E agora já tem esse Caucaia novamente pelo caminho na próxima rodada, porque agora sim, a Série dela entrou já na fase de jogos da volta, né? Era isso aí que eu ia destacar, porque assim, já foi metade. Já foi literalmente metade. Isso, né? 7 jogos. 7 jogos de Série D. Daqui pra frente, meu filho, é praticamente mata-mata agora. Você vai, todo jogo é jogo de 6 pontos e você vai precisar pontuar para que você pense na parte de cima da tabela. Porque são 8 times, 4 classificam, então, e praticamente só tem 3 vagas agora, né? Porque o Ferroviário já tá brincando só. Tranquilo, exatamente, na dele lá. Então, agora são 3 jogos, são 7 jogos para 3 times conseguindo se classificar. E esses confrontos que o Parnaíba e o Fluminense têm agora são confrontos fundamentais. O Fluminense pega praticamente ali um time que está de meio de tabela também, um pouco mais para baixo, mas enfim, tá ali pelo meio. Isso. E precisa vencer para poder confirmar que a fase mudou. Vai jogar em casa, vai jogar num estádio onde conhece que é em Pedro II, então o fator casa do Fluminense precisa também mostrar força nesse momento. E o Parnaíba, por quê? Veio de uma goleada, veio de um empate contra o Lanterna em casa e vai jogar de novo contra o Lanterna na competição, só que dessa vez fora de casa. Assim, a situação do Parnaíba não tá uma boa para se dizer que vai respirar. O segundo tem boas chances para classificar, sim, mas ainda não tá Não, é porque paraíso. ele tá seguido de perto por todos os outros. Exatamente. Né? Porque, como a gente está dizendo, o Parnaíba é o primeiro dos mortais. O Parnaíba tá com 11 pontos em segundo lugar. O Lanterna do grupo tem 5. Sim. Entendeu? Então a gente está falando de 2 jogos, de uma sequência de 2 jogos bons desse Lanterna, que é o Caucaia, e uma sequência de 2 jogos ruins do Parnaíba. O que é absolutamente normal de acontecer, pelo que a gente está vendo. Exatamente, dado que vem acontecendo, esse desequilíbrio que existe nas apresentações. E o Canindé não é bobo, né? Não entrou no futebol ontem. Ele tem muita noção disso. Tanto é que é uma das coisas que ele sempre falou pra mim nas últimas 2 vezes que eu conversei com ele. Vamos, eu preciso fazer com que esse time consiga render minimamente jogando fora de casa. Dentro de casa a gente vem conseguindo fazer um bom papel, apesar desse empate que eu acho que também pegou ele de surpresa. E eu acredito que tem muito a ver com o que aconteceu no meio da semana. E ele perdeu muitas peças também para esse jogo, né? Ele perdeu algumas peças para esse jogo e isso também pode fazer um pouco de diferença. Mas para esse segundo jogo contra o Caucaia, ele tem noção que o time vai precisar superar. Porque vai ter que somar esses 3 pontos fora de casa, que é algo que ainda não aconteceu para a equipe do Parnaíba dentro dessa Série D desse ano. O time não conseguiu vencer fora. Então a gente tem
Um Fluminense precisando confirmar que a chave virou, que o time agora é realmente um dos times que a gente pode colocar como um time que quer se classificar para a segunda fase. E o Parnaíba precisa voltar àquele momento em que ele estava, que era o time, é ainda o vice-líder, claro, é importante destacar, mas que o time que vem aí de 3 resultados bem ruins, porque veio de uma goleada sofrida por Maranhão, né? Sim. Veio da goleada por Ferroviário também, teve uma vitória no meio dessas duas aí, e agora teve esse empate contra o Caucaia. Resultados que não deixam o Parnaíba já pensar que está classificado. Né? Bota o pezinho do Parnaíba bem no chão, a barbatana, né? Porque é tubarão. Exatamente, é isso mesmo, né? O Parnaíba está numa situação um pouquinho mais confortável no sentido de olhar tabela, mas dependendo do que acontecer, o cenário pode mudar drasticamente, né? Então, realmente, o time precisa voltar a pontuar bem e fazer, de preferência, melhores apresentações aí dentro da competição para evitar esse risco, né? Mas eu estou bem confiante para esses 2 próximos jogos. Tanto o Parnaíba jogando contra o Caucaia fora de casa, como o Fluminense jogando contra o Atlético Cearense, eu estou bem confiante. E eu acho que o caso do Fluminense ele é um pouco mais preocupante pela quantidade de tempo que esse time fica dentro de ônibus, né? É verdade. Porque como o Fluminense não faz nenhum jogo verdadeiramente em casa, né? Até quando ele atua em Pedro II, os atletas treinam aqui em Teresina e precisam viajar para Pedro II. É perto, mas não interessa. Os caras têm um desgaste, tem uma logística que é diferente de um jogo dentro de casa. Então, assim, é ruim. Todo jogo tem viagem e com esse compilado que a CBF fez agora nesse momento dentro da competição, de botar 2 jogos na semana, fica muito mais desgastante, né? A gente estava aqui falando antes de começar a gravar. O Fluminense já viaja amanhã, né? Terça no caso, para Pedro II, joga na quarta, e aí no sábado já joga contra o Tocantinópolis em Tocantinópolis. São 10 horas de viagem no mínimo. De Teresina. De Teresina, mais né? é do que eles vêm Pedro II. Pois é, então assim, porque é muito... A gente está falando aí da quinta e da sexta, o time já joga no sábado. Sim. Então é muito puxado, entendeu? Não tem... se não conseguir vencer esse Atlético Cearense em casa na quarta-feira, vai chegar muito quebrado, tanto fisicamente como mentalmente, para o jogo contra o Tocantinópolis, que é um adversário direto por uma vaga dentro desse G4, né? Então, bem cruel de verdade essa semana da equipe do Fluminense. É impressionante como nenhum dos times do Piauí deixa a gente ter paz. Fazer um programa aqui todo na paz, todo no Não, mas a CBF também tá de brincadeira. Podia ter botado o jogo pro domingo. Apesar de que daqui pra lá pode ser que altere. É verdade. Mas, pô, não... Mas a seleção brasileira, não? Eu acho que a seleção brasileira no domingo. Eu não tenho certeza, não tenho essa confirmação, mas eu acho que é alguma coisa desse tipo aí. Porque ficou puxado. Ficou puxado o jogo na quarta ou no sábado, sendo que... Mas também a CBF não tem culpa do Fluminense sair de Pedro II para Tocantinópolis. Porque poderia ser, por exemplo, um jogo, sei lá, contra o Parnaíba. Vem aí. Sim. Alguém tem que jogar contra o Tocantinópolis lá. Sim. Né? Então, deu azar que foi o Fluminense. É verdade. Mas enfim, é uma semana que vai ser o nosso puxada. glorioso vaqueiro vai precisar superar mais essas dificuldades aí na competição. Exatamente. Espero que o Eduardo tenha bons planos aí. Inclusive o Fluminense, eu esqueci de falar, mas o Fluminense saiu vencendo contra o Atlético Cearense, lá no Ceará, lá em Horizonte, onde o Atlético manda seus jogos, e tomou um gol no último lance de jogo. Ainda teve isso. Cruel, meu amigo. Cruel, bem cruel. O Fluminense é um poço de crueldade, impressionante. Tadinho, gente. Ai, gente. Encerramos, é isso? Encerramos, é isso. Acho que por hoje é só. Por hoje é só, com toda essa alegria, essa vibração. Essa animação, essa loucura, tá? Loucura. Mas relaxa que agora, ó. É a hora boa. Exatamente. Vamos que não será documentada. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia. A gente volta em breve. Em breve. Né? Eu sei que vocês ficaram com saudades, mas agora a gente não vai mais falhar com vocês. Tivemos um feriado no meio da semana, tivemos também um pessoal que esquece a chave do Não, aconteceram muitas coisas que é melhor a gente não falar pra vocês. Exatamente. Porque assim, tá todo mundo com seus problemas e a gente não vai jogar esse fardo no ombro de vocês. Mas não vai acontecer mais. A gente vai trabalhar com 2 palavras chamadas ordem e planejamento, que a gente não tem aqui nesse canal. Mas a gente vai passar a ter. Entendeu? Rolou a crítica, né? Impressionante.
uma crítica a nós mesmos. Sim, é pra nós mesmo. Sim, alguém tem que fazer Mas isso. foi em público. Documentado. Tá documentado. É isso, pessoal. Obrigadão. Tamo junto, Pamela. Até Valeu. mais. Pelo menos no final ficou igual.